Segundo aos Coríntios, capítulo 12, do verso 14 até o verso 18. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Pois seja assim, eu não vos fui pesado, porém sendo astuto vos prendi com dolo. Porventura vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Vamos orar mais uma vez. Senhor, diante de Ti agora e da Tua palavra aberta, nós queremos suplicar a iluminação do Espírito Santo para compreender o peso dessas palavras do apóstolo Paulo para o ministério pastoral, para a vida das igrejas e para cada membro, cada pessoa que está aqui nessa noite e que nos segue. Nós pedimos, ó Pai, que a Tua bênção seja a bênção da iluminação nessa noite, mediante o agir poderoso do Teu Espírito Santo. É no nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Eu estava relutando se eu ia começar contando uma história engraçada, mas eu acho que vou contar sim, com o risco de vocês não rirem. Uma vez um pastor me perguntou quais eram as 3 barras que derrubam qualquer pastor. Eu não sabia, ele respondeu: Barra do Ouro, Barra da Saia e Conhaque de Alcatrão de São João da Barra. Ou seja, dinheiro, mulher e bebida. Eu vou falar de uma dessas barras hoje à noite, que é a barra de ouro. Dinheiro tem sido a causa do fim de muitos ministérios, muitos pastores, promissores até, e que traziam alguma esperança de uma renovação na igreja ou de um ministério profícuo, acabaram a sua carreira exatamente por conta da barra de ouro. Problemas com finanças, falta de transparência, questionamentos a respeito da sua lisura no lidar com o dinheiro, também a respeito da sua motivação. E esse é o tema do apóstolo Paulo aqui na passagem que nós lemos. Paulo já tinha anunciado, antes dessa passagem, a sua intenção de fazer uma terceira visita à cidade de Corinto para tratar os assuntos pendentes e alguns dos quais ele menciona aqui nessa carta. Já na primeira carta que ele tinha escrito, ele já faz algumas menções de que iria visitar, mas aqui ele deixa implícito de que está se preparando para fazer o que ele diz, uma terceira visita à cidade de Corinto, quando, passando por lá, iria pegar aquela oferta para os pobres que ele tratou nos capítulos 8 e 9 e que estava esperando conclusão, com o propósito de ser levado para Jerusalém e para atender a necessidade dos crentes passando necessidade lá. Mas aquilo que seria uma visita cordial, que deveria ser uma visita cordial e fraterna, onde Paulo chegaria em Corinto, estaria com os irmãos, com os seus filhos na fé, receberia a oferta que eles tinham levantado, juntaria com a oferta da Macedônia e levaria para os pobres de Jerusalém, aquela que seria uma visita cordial prometia se tornar uma visita sombria, visita penosa, uma visita crítica, na verdade. Por isso que aqui, até o final da carta, Paulo se concentra na preparação dessa visita. Ele está preocupado com o que pode acontecer. Aquela visita pode ser o divisor de águas no relacionamento do apóstolo com a igreja. A mensagem anterior, nós vimos como Paulo termina a sua exposição do que seriam as marcas de um verdadeiro apóstolo. Os crentes de Corinto estavam confusos com relação a isso por conta da infiltração de alguns judaizantes que se passavam por apóstolos de Jesus Cristo e que diminuíam o papel do apóstolo Paulo, a sua importância e questionavam a sua autoridade como apóstolo, o que levou Paulo, desde o capítulo 10, início do capítulo 10, a se gloriar das suas atividades, das suas virtudes e das atividades que Deus exerceu através dele
como sendo evidência de que ele era apóstolo. E na mensagem anterior, o foco foi nos sinais e prodígios que Paulo realizou e que evidenciavam que, de fato, ele havia sido enviado por Deus. Mas, encerrada essa parte de comprovação do apostolado, Paulo agora se concentra nessa terceira visita que está no horizonte, que é o próximo passo do relacionamento dele com a igreja de Corinto. Relacionamento tenso, relacionamento turbulento e que exigia a presença dele na igreja para a resolução. Então, até o final da carta, nós vamos ver pelo menos 4 preocupações do apóstolo Paulo com essa visita. Hoje nós vamos nos dedicar à primeira delas, que era a preocupação de que os coríntios pensassem que essa insistência de Paulo em ir visitá-los era para, de alguma maneira, se aproveitar financeiramente dos coríntios e da oferta que eles estavam levantando para os pobres de Jerusalém. Por isso que eu disse que o tema desse texto tem a ver exatamente com dinheiro, a barra de ouro. Paulo diz aí no verso 14, iniciando essa sessão que vai até o final da carta, ele diz aí no verso 14 que o interesse real dele com a visita é abençoar os coríntios e resolver os problemas da igreja. Veja como ele disse: eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco. A ênfase no original é na expressão terceira vez. É como se ele dissesse, é a terceira vez, né? Eu vou a terceira vez, já fui a primeira, fui a segunda, estou pronto, estou preparado para ir uma terceira vez. Com isso dizendo que ele está disposto a ir quantas vezes forem necessárias à igreja de Corinto para resolver aqueles problemas que haviam surgido entre a igreja e o apóstolo Paulo, provocados especialmente pelos falsos mestres que estavam se infiltrando na igreja. Como vocês se lembram ou sabem, a primeira visita de Paulo à cidade de Corinto aconteceu durante a sua segunda viagem missionária, cerca de 4 a 5 anos antes de Paulo escrever essa carta. De acordo com o livro de Atos, capítulo 18, Paulo ali chega e prega o evangelho. Corinto era uma cidade complicada, uma cidade difícil, multicultural, famosa pela imoralidade, mas através da pregação do apóstolo Paulo, Deus transforma a vida de pessoas e surge ali várias igrejas na cidade de Corinto, hospedadas nas casas dos irmãos. Depois disso, Paulo parte para pregar o evangelho em outros lugares, descobre depois que, após a sua saída, a situação da igreja deteriorou bastante, tanto em termos doutrinários como em termos morais, o que leva a trocar a correspondência com a igreja e fazer a segunda visita a Corinto, para tentar pessoalmente pastorear a igreja e resolver todos esses problemas que tinham aparecido lá. Mas o clima não foi bom, Paulo foi recebido com hostilidade, aparentemente houve confrontos e conflitos, e Paulo saiu de lá disposto a nunca mais voltar à cidade naquelas condições. Essa visita ele chama de uma visita dolorosa, e ele menciona aqui no capítulo 2, verso 1 da segunda carta aos Coríntios. Apesar disso, ele estava disposto a ir uma terceira vez, tal o amor dele e a preocupação dele para com a igreja. E daí a ênfase no estou pronto. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco. Ou seja, eu estou não somente disposto, mas eu estou preparado para ir quando o momento chegar. E isso então que poderia, ou a princípio seria uma visita cordial e fraterna, poderia novamente se tornar uma visita dolorosa, uma visita onde confrontos iriam acontecer, discussões de parte a parte, e Paulo não queria mais passar por essa situação. E agora esse perigo era maior ainda, porque esses falsos mestres tinham levantado suspeitas com relação à intenção de Paulo continuar a manter o relacionamento com a igreja de Corinto. Como nós já vimos nas mensagens anteriores, esses falsos mestres estavam dizendo lá nas igrejas que Paulo, na verdade, era um mercenário, alguém que usa a religião para ganhar dinheiro e que queria se aproveitar da fé dos coríntios para poder tirar proveito. E que se Paulo não tinha recebido ofertas antes, quando esteve lá pela primeira vez, e de fato Paulo não recebeu, Paulo nunca recebeu um tostão da igreja de Corinto, ele se
se sustentou fazendo tendas. Se Paulo não fez isso, é porque ele pretendia fazer agora. Ele estava apenas armando um esquema financeiro para poder se apropriar e explorar os coríntios com aquela oferta para os pobres que ele estava levantando. Aquele dinheiro que Paulo estava pedindo, dizendo que era para os pobres, na verdade, Paulo tinha intenção de meter a mão nesse dinheiro. Por isso, para tirar suspeita, ele nunca queria receber nada dos coríntios, exatamente para dissipar qualquer suspeita das suas intenções. A verdade é que esses falsos mestres, eles já estavam recebendo dinheiro de Corinto. Paulo diz no capítulo 11, verso 20 dessa carta, vocês toleram quem explora vocês. E ele estava se referindo à exploração financeira que os falsos apóstolos já estavam fazendo. Eles estavam exigindo sustento, exigindo talvez os bens, abusando da hospitalidade dos crentes de Corinto, e por isso eles estavam fazendo essas acusações contra o apóstolo Paulo. Para esses falsos mestres, as igrejas deveriam dar grandes somas de dinheiro para os seus líderes espirituais e satisfazer todas as suas demandas e exigências econômicas. E eles diziam, Paulo, no fundo é assim, só que ele está escondendo o jogo porque ele preparou um esquema para dar um golpe e levar muito dinheiro aí da parte de vocês. Por isso que Paulo diz assim, eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco e não vos serei pesado. É a segunda afirmação dele. Ele está disposto a ir, ele vai andar, não é a segunda milha, é a terceira, né? Vai andar a terceira milha com eles, ele está preparado para isso e ele faz uma promessa, faz uma declaração, eu não serei pesado a vocês. Ou, quer dizer, eu quando chegar aí, eu não vou exigir nada de vocês, não vou pedir, não vou levantar coleta, não vou fazer apelo, não vou fazer campanha, não vou fazer promessas baseadas em dinheiro, não vou dizer que Deus vai abençoar vocês se vocês contribuírem para o meu ministério, eu não serei pesado, não vou ficar da casa de ninguém, não vou comer do pão de ninguém, da outras vezes quando eu estive aí, eu também não pedi nada, eu vou me sustentar fazendo tendas, então vocês não se preocupem que minha ida aí não tem o menor interesse financeiro. Eu não tenho o menor interesse financeiro no dinheiro de vocês, não tenho. O meu interesse é absolutamente outro. Eu também não tenho um esquema de me apropriar do dinheiro de vocês, diz o apóstolo Paulo. Está tudo isso aí nessa palavra. Eu não serei pesado a vocês, ou seja, eu não vou custar a vocês absolutamente nada, em contraste com esses falsos mestres que eram pesados financeiramente na igreja, que exploravam a igreja de Corinto, como Paulo disse, naquela passagem que eu já mencionei, capítulo 11, no verso 20. E em seguida, Paulo oferece 5 garantias de que aquilo que ele está dizendo vai acontecer e que é verdade. Estão aí do verso 15 até o verso 18. São 5 pontos aqui que ele oferece de que, ao chegar lá nessa terceira visita, ele não vai ser pesado. Primeiro, porque Paulo não procura os bens dos coríntios, mas procura a eles, ainda no verso 14. Ele diz assim, depois de dizer, pela terceira vez estou pronto a ter convosco e não vos serei pesado, ele dá a razão porque ele não vai ser pesado. Porque eu não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Eu não estou indo aí atrás do dinheiro de vocês, não. Na verdade, eu estou indo atrás de vocês. É vocês que eu quero. Não estou interessado nas propriedades, bens ou qualquer outros recursos que vocês, porventura, tenham. A nova tradução na linguagem de hoje traduziu assim, eu quero vocês e não o dinheiro de vocês. Muito boa tradução, muito apropriada. O que Paulo queria, na verdade, era ganhá-los de volta para Cristo. E essa sempre foi a intenção de Paulo, desde o primeiro dia que ele pisou na cidade de Corinto. Ele não tinha interesse financeiro. O interesse dele era ganhar aquelas pessoas para Cristo, tirá-los do paganismo, da escuridão, da condenação eterna e trazê-los para o conhecimento da verdade. Então, essa busca pelo pecador, pelo interesse, pela salvação dos pecadores, foi o que sempre norteou o apóstolo Paulo. Era isso que o movia aí de cidade em cidade, é isso que o impelia a continuar, apesar das perseguições, das torturas, das varadas, pedradas. A gente viu os catálogos aqui que ele enumerou, de todos os sofrimentos por Cristo. O que levava Paulo a fazer isso? Não era que ele estava atrás do dinheiro do povo, não. Ele estava atrás do povo. Não tenho interesse no dinheiro de vocês,
mas eu tenho interesse em ganhar vocês. Essa é a primeira garantia que ele faz, a filosofia de ministério, a visão de ministério dele, que é essa daqui. Sempre foi assim. Meu interesse é a salvação de vocês e não ganhar dinheiro, ganhar o dinheiro de vocês. Segundo ponto de Paulo aqui, para dizer que ele não vai ser pesado, é que ele acredita que os filhos é que se dão, os pais é que se dão pelos filhos e não os filhos pelos pais. Está no final do verso 14. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Num certo sentido, ele está indo contra o quarto mandamento. O quarto mandamento diz: honra teu pai e tua mãe. Honrar pai e mãe ali não significa somente respeitar e obedecer os pais, mas significa honrar financeiramente quando os pais estiverem velhos, e os filhos então é que vão assumir o cuidado para com os pais. O quarto mandamento ensina isso. Só que Paulo não crê que está na hora de isso acontecer. Nem ele está velho, e muito menos a igreja de Corinto é uma igreja madura. Então, Paulo apela para o costume do mundo grego-romano, onde era normal os pais juntarem e deixarem os bens para os filhos e não o contrário. Ele apela para essa regra que era bastante conhecida dos coríntios. E esse é um argumento tirado do bom senso, não é? Não são os filhos que devem entesourar para os pais, mas os pais entesourar para os filhos. E é um costume, não é tanto nos Estados Unidos, você vê a diferença de cultura. Nos Estados Unidos, os pais riquíssimos, não é? Eles, na herança, eles deixam propriedades, deixam largas somas de dinheiro para as universidades, para os hospitais, porque eles acreditam que o filho tem que aprender a ralar, arrumar emprego e crescer na vida. Essa é a visão lá dos Estados Unidos. Já que não, a gente guarda dinheiro, a gente ganha o que a gente pode para deixar para os filhos, não é? É muito parecido o nosso contexto com o contexto grego-romano. Os Estados Unidos é diferente, a Europa é diferente. Então vocês vão entender bem o argumento de Paulo aqui. Não são os filhos que têm que guardar e dar dinheiro para os pais, mas o contrário. E então Paulo faz essa analogia. Eu sou o pai espiritual de vocês, então quem está guardando ou quem está interessado na prosperidade de vocês sou eu. Eu que sou o pai de vocês. Eu estou querendo entesourar para vocês. Por isso eu não requeiro que vocês, que são meus filhos, tenham dinheiro para me dar, como acontece na sociedade. Ele usa esse argumento aqui do senso comum, o que nos mostra que a graça de Deus permite que existam verdades na sociedade, ainda que fora da igreja. E de vez em quando os escritores do Novo Testamento usam aquilo que é simplesmente senso comum. Não é nenhuma verdade revelada, inspirada, assim no sentido que veio do céu, ou uma voz do céu dizendo para o apóstolo Paulo, como algumas coisas que aconteceram, mas que é uma coisa razoável, é lógico. E Paulo, então, usa esse costume, que é senso comum, para dizer: não, eu não estou, vocês não precisam se preocupar em ter o que me dar. Se alguém tem que se preocupar, sou eu, assim como o pai se preocupa em ajudar o seu filho, e não o inverso. Então, não se preocupem, eu não vou ser pesado para vocês. Terceiro argumento dele, no verso 15. Ele diz que, espiritualmente, ele se gastaria pelos coríntios. Verso 15. De boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Aqui ele está afirmando que, falando em gastar, ele não está preocupado em gastar. Se os coríntios estavam preocupados em gastar para receber Paulo, ou pagar a Paulo, dar os honorários de Paulo, Paulo não está preocupado com isso, ele acha que não cabe. Mas ele, Paulo, está disposto a gastar o que tem e se gastar em benefício dos coríntios, como ele diz aqui no verso 15, que ele envidaria todos os esforços, por mais desgastantes que fossem, para recuperar a comunhão com eles, ainda que tivesse que fazer viagens, gastar dinheiro, pagar a sua estadia, participar de reuniões cansativas e chatas e confrontar falsos profetas e líderes enganados, porque o que estava em jogo não eram os bens dos coríntios, mas sim a alma deles, como ele fala aí no verso 15. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma.
O meu interesse é a alma de vocês, o estado eterno de vocês, a situação eterna de vocês, onde vocês vão passar a eternidade, o relacionamento de vocês com Deus e com o Senhor Jesus Cristo, como é que vocês estão em relação um com os outros. Então, em prol disso, eu não faço questão de gastar e me deixar gastar, pode custar o preço que for, mas a minha intenção é fazer o que eu posso. Por isso essa terceira visita, e por isso eu digo, eu não vou ser pesado para vocês. Vocês é que são pesados para mim, né, Paulo? Só falta dizer isso. Vocês é que são pesados para mim, mas eu não serei de forma nenhuma pesado a vocês. O que está em jogo não é o bem de vocês, mas os bens financeiros, mas a alma de vocês. E ele termina, ironicamente, né, dizendo assim: ainda, se eu mais vos amo, serei menos amado. Ou seja, se eu der essa demonstração de amor a vocês, de que eu não vou pegar um tostão de vocês, mas eu vou gastar do meu próprio bolso, vocês vão gostar de mim menos? Vocês vão me amar menos se eu fizer isso? É uma pergunta interessante, não é? Ainda, se eu vos amar mais, serei menos amado? Vocês vão passar a gostar menos de mim se eu continuar a não receber um tostão de vocês? Vocês vão continuar a ter apreço por mim, mesmo que não exija absolutamente nada de vocês para o meu sustento e para o meu ministério? Que ironia cortante e impressionante essa do apóstolo Paulo, revertendo aí os valores dos coríntios, porque os falsos mestres estavam dizendo que o normal era que o líder e o pregador, ele recebesse largas somas de dinheiro da igreja, porque aquilo era uma prova de que ele tinha, o pregador, a igreja em alto conceito. A partir do momento que Paulo nunca recebeu um tostão da igreja de Corinto, é como se Paulo dissesse: eu não quero o dinheiro de vocês. Uma atitude de desprezo. Aí Paulo pergunta. Paulo vê ao contrário, ele vê como uma atitude de renúncia. E ele diz: se eu amar mais vocês, ou seja, se eu continuar a renunciar ao direito de receber sustento, vocês vão me amar menos, julgando que com isso eu estou desprezando vocês? Quarto ponto de Paulo está aí nos versos 16 a 18. E é um argumento que é baseado em fatos conhecidos dos coríntios. Nem Paulo, nem os enviados de Paulo a Corinto, alguma vez exploraram os coríntios. Versos 16 a 18. Pois seja assim, eu não vos fui pesado, porém sendo astuto vos prendi com dolo. Porventura vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Esse verso 16, do texto que nós estamos estudando hoje à noite, é o mais complicado para traduzir. E a nossa tradução aqui, eu acredito, ela não foi a melhor. Aqui pode ser traduzido da seguinte maneira: vocês vão concordar que eu não exigi nada de vocês, porém alguém poderá dizer que eu os enganei e tapeei com mentiras. É a tradução da Nova Linguagem de hoje, que eu creio expressa muito bem o sentido do texto. O que Paulo está dizendo aqui, eu vou tentar desdobrar aqui, é o seguinte, verso 16, primeira parte: pois seja assim, eu não vos fui pesado. É como se ele dissesse: ok, nós estamos de acordo que eu não fui pesado para vocês nas duas primeiras visitas. Entretanto, alguns de vocês estão dizendo que isso foi de propósito, que eu prendi vocês com dolo, que eu armei uma arapuca para vocês. Que a minha estratégia de não receber dinheiro de vocês na primeira e na segunda visitas, na verdade, era uma artimanha que eu estava usando para depois dar um bote em cima de vocês. Esse é o sentido do verso aqui, que a nossa tradução não deixa perceber, mas se você consultar outras traduções, você já vai perceber que elas já trazem esse sentido, né? Que aí faz sentido no contexto, faz sentido aqui no fluxo do pensamento. Porque aí em seguida, Paulo vai rebater isso aí. Vocês estão dizendo que eu nunca recebi dinheiro porque eu estava querendo explorar vocês através de um esquema, que é o esquema das ofertas. Mas, pergunta, porventura, verso 17, porventura eu vos explorei por intermédio de algum daqueles que eu enviei? E ele se refere especialmente no verso 18. Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão, porventura Tito vos explorou? Tito foi mandado por Paulo 2 vezes aos coríntios. Na primeira vez, Paulo mandou Tito com o objetivo de
levantar a oferta, preparar a oferta que ele estava arrebanhando em todas as igrejas que ele tinha plantado para os crentes de Jerusalém. Você tem esse relato aí no capítulo 8, verso 6 dessa carta, quando Paulo fala da ida de Tito para preparar a oferta. Depois, Tito foi uma segunda vez levando aquela carta severa e trazendo a resposta do apóstolo Paulo. Está no capítulo 2, verso 4. E nenhuma das duas vezes em que Tito esteve lá em Corinto a mando do apóstolo Paulo, ele pediu dinheiro aos coríntios. Exigiu, cobrou alguma coisa dos coríntios. O que Paulo usa, uma vez que Tito era um homem de confiança da igreja, Tito era daquela região da Acaia. Então, Paulo usa para argumentar da seguinte maneira: qual é a prova que vocês têm de que eu estou preparando um esquema? Se eu estivesse preparando, o esquema seria mais ou menos isso. Paulo não pede dinheiro, mas ele vai pedir através dos outros, que ele manda para cá. Paulo disse: eu não pedi, e nenhum dos que eu mandei aí pediram também, porque nós, final do verso 18, andamos no mesmo espírito. Tito e esse irmão e eu, seguimos nas mesmas pisadas, temos a mesma visão de ministério e temos o mesmo objetivo, que é ganhar vocês, trazer vocês ao conhecimento do Evangelho, livrar vocês da condenação eterna e encaminhá-los para o reino do Senhor Jesus Cristo. Andamos no mesmo espírito, temos as mesmas pisadas, por isso nem eu, nem os meus enviados alguma vez explorou vocês, foi pesado, pediu dinheiro ou coisa semelhante. Ao contrário, sempre se deram pelos coríntios. Eu quero tirar 4 lições dessa passagem, queridos, para nós, que eu creio são lições extremamente relevantes e bastante atuais. Primeiro, é um dever bíblico das igrejas sustentarem de maneira digna os seus pastores e obreiros, tendo as condições necessárias para isso. Esse é o pressuposto que está por detrás de tudo isso aqui. E é o que Jesus ensinou. Digno é o trabalhador do seu salário. E ele estava se referindo ao trabalho dos seus discípulos, de pregar o evangelho em todo lugar. Aquele que prega o evangelho, disse Jesus, viva também do evangelho. Então está correto que as igrejas sustentem os seus obreiros, os seus pastores, os missionários. É isso que a palavra de Deus ensina. 1 Timóteo capítulo 5, o apóstolo Paulo fala inclusive de dobrados honorários para aqueles presbíteros, pastores que presidem bem e que se afadigam no ensino da palavra de Deus e na doutrina da palavra de Deus. A carta aos Hebreus também fala desse sustento. Terminando a carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo fala que aquele que é instruído na palavra, faça participante dos seus bens aquele que o instrui. Poderia enumerar aqui várias outras passagens. 1 Coríntios capítulo 9, quando o apóstolo Paulo defende o direito dele de receber salário da igreja, embora ele não tenha se valido disso, mas eu creio que não há discussão. É bíblico que aqueles que servem a igreja, aqueles que são instrumentos de Deus para abençoar a igreja espiritualmente, eles devem ser sustentados, ajudados, apoiados financeiramente pelos membros da igreja. Isso é um princípio que é defendido em toda a Escritura. Já no Antigo Testamento, Deus tinha separado uma tribo, a tribo de Levi, para funcionar como sacerdote e realizar os serviços no templo. E essa tribo de Levi, ela vivia dos dízimos dos israelitas. Aliás, viviam dos dízimos dos israelitas. Os levitas é que davam o dízimo dos dízimos. Então, os levitas viviam dos dízimos dos israelitas para poder realizar o trabalho no templo. Então, esse ponto, ele está por detrás de toda essa discussão. A questão é que Paulo abriu mão desse direito quando ele esteve lá em Corinto. E isso estava sendo mal interpretado pelos coríntios e usado pelos falsos mestres que queriam a derrota de Paulo, como evidência de que ele estava querendo afastar suspeitas de um golpe que ele estava dando. Mas o fato de que algumas pessoas abusam dessas coisas não deveriam fazer-nos esquecer do princípio bíblico, que as igrejas deveriam sustentar os seus obreiros, missionários, de maneira digna, havendo condições para isso. Segunda lição que eu queria tirar aqui é que uma das marcas de um verdadeiro servo de Deus é que ele não busca os bens dos membros da igreja. Eu creio que ficou claro aqui, não é? O verdadeiro servo de Deus, ele não está atrás do dinheiro do povo da igreja.
Ele não está atrás do dinheiro. O interesse dele não é financeiro, o interesse dele não é ficar rico. Ele não tem esse interesse, embora ele precise de recursos para viver, mas não é essa a razão pela qual ele entrou no ministério pastoral, no ministério missionário, de evangelização, para servir a Deus. Não é por essa razão. Ele entrou em prol da vossa alma, como diz Paulo, para usar a expressão de Paulo. É claro que ele precisa de sustento, mas isso não é a razão principal. Ele não está atrás do dinheiro do povo, não faz campanha para arrancar dinheiro do povo até o último centavo, não faz promessas que Deus nunca fez se o povo contribuir, não fica vendendo coisa assim, tipo assim, cajado de Moisés, o kit de beleza da rainha Esther, e esse tipo de coisa, que não tem qualquer, não é que não vai produzir absolutamente nada, né? Não está trazendo absolutamente nada, a não ser recurso financeiro para ele, não vai fazer esse tipo de coisa. Lutero, ele disse o seguinte, que esse tipo de gente são lobos vorazes que procuram muito mais o dinheiro daqueles que estão sujeitos a eles do que a salvação deles. Lutero disse isso pensando nas indulgências vendidas pela Igreja Católica, que era uma forma que a Igreja Católica, na Idade Média, achou do Papa conseguir dinheiro para terminar a construção da Catedral de São Pedro. Por isso, a vender indulgências, perdão antecipado que podia ser comprado com dinheiro. O Tetzel, que era o tesoureiro do Papa, dizia que quando a moeda caía tilintando no cofre, a alma saía voando do purgatório. E então, quando Lutero escreveu isso aqui, são lobos vorazes atrás do dinheiro daqueles que lhe estão sujeitos e que não estão preocupados com a salvação e com a alma deles. A marca do verdadeiro pastor é que ele não está atrás do dinheiro do povo, mas sim do bem espiritual daquelas pessoas. Terceiro, as igrejas não deveriam se aproveitar desse princípio para explorar os obreiros financeiramente. Uma vez estabelecido que a busca não é pelo dinheiro, então algumas igrejas dizem, então, né, vamos dar ao nosso pastor, ao nosso obreiro, ao nosso evangelista, sim, o mínimo necessário para que ele possa viver. E aí o cabra serve chorando, gemendo, fazendo a conta na ponta do lápis, maior sofrimento, né? Eu sei que essa é a situação da maioria de nós, né? A maioria dos brasileiros vive gemendo na ponta do lápis mesmo. Mas eu estou falando de igrejas que podem, que têm condição, mas que dizem assim, nós vamos economizar no salário do obreiro, né? Nós teríamos até suficiente, mas nós vamos, assim, não é vocação? Vamos ver se ele é crente mesmo, né? Deixa o cabra orar e jejuar, né? Meio que forçado. Eu não creio que isso seja uma perspectiva bíblica. Há igrejas que, mesmo tendo condição financeira, elas oferecem um sustento inadequado para os seus obreiros, trazendo muito sofrimento, angústia e provação desnecessária. E no final, o prejuízo é para a igreja, porque tendo que compensar, tendo que, de alguma forma, sustentar a sua família, o obreiro não vai poder se dedicar a fazer o que ele deve fazer, preparar sermões, visitar os doentes e necessitados, aconselhar as pessoas, dirigir a administração da igreja, abrir pontos de pregação, porque ele está preocupado e ocupado em ganhar o sustento para a sua família. Meu último ponto aqui é que, diante de tudo isso, questões financeiras nas igrejas, elas precisam ser tratadas com muito cuidado para não dar oportunidade para acusação. Paulo estava sendo acusado de que ele tinha um esquema para ganhar dinheiro. Ele foi em Corinto, começa uma comunidade, não pede um tostão, depois vem com a história de uma coleta vultosa e grande para os pobres de Jerusalém, ele manda enviados, que também não vão pedir um tostão, e uma vez que Paulo está de posse desse dinheiro, ele vai embolsar, se não tudo, pelo menos uma parte. Essa era a acusação contra o apóstolo Paulo, só que Paulo podia responder com fatos. Contra fatos não há argumento. Muitos bons pastores são péssimos administradores. Eles não sabem mexer com dinheiro. Não presta conta, não guarda recibo. E o que é pior é quando eles mexem com dinheiro. Em algumas denominações, o pastor é que lida com dinheiro. Em igrejas já antigas e que têm experiência, o pastor não vê a cor do dinheiro.
Na igreja presbiteriana, por exemplo, nós temos um tesoureiro. O pastor não mexe com dinheiro, não assina nem cheque sozinho, tem que ser com tesoureiro. Em algumas outras igrejas, o pastor é que recebe, o dinheiro vai para a conta que ele tem acesso. E aí não presta conta. Nas igrejas mais antigas e experientes, há uma prestação de contas, dizendo aqui, olha aqui em que o dinheiro foi gasto. Em outras, entra rios de dinheiro e não tem uma prestação de contas em que aquele dinheiro foi usado. Não tem prestação de contas. Falta transparência. Aí vem a acusação, o pastor está enricando e os membros da igreja empobrecendo. Né? O pastor com carro do ano, o pastor cheio das granas, viajando pelas Europa e tudo mais, e os crentes vendendo cama, vendendo geladeira para cumprir promessa, cumprir projetos lá que eles inventam de prosperidade e tudo mais. Às vezes existe não desonestidade, mas falta de cuidado. E o pastor, ele acaba sendo acusado injustamente. Por isso, a melhor coisa é tomar providências para que isso não aconteça. Eu termino com duas aplicações práticas. Primeira, para os pastores e líderes que me ouvem nessa noite. Primeiro, examine sua intenção. O que você busca no ministério? Os bens e o dinheiro daqueles que lhe foram confiados? Ou você busca a alma, a salvação eterna daqueles que lhe foram confiados? As intenções fazem toda a diferença entre um mercenário e o verdadeiro pastor. Examine o seu coração. Às vezes essas motivações elas são muito sutis, elas estão lá dentro e elas influenciam decisões. Onde você vai servir? Por que você vai visitar uma pessoa e não vai visitar outra? Por que você dá mais atenção ao membro da igreja que tem dinheiro e não dá outra? Então, são coisas sutis, mas que influenciam a maneira como você pastoreia. Então, examine seu coração, reveja a maneira de você proceder com o dinheiro e evite qualquer situação que possa dar margem à dúvida. E, por fim, confie na providência de Deus. Deus não desampara os seus servos fiéis. Ele vai suprir as suas necessidades e vai cuidar deles. Minha segunda palavra é para você que está numa igreja que adota a teologia da prosperidade ou que claramente tem pastores que estão atrás do que você tem no bolso e não no seu coração. Presta atenção para ver quem é que está prosperando, porque até hoje, na teologia da prosperidade, só prosperaram os líderes e não as igrejas. Então presta atenção quem está prosperando na sua igreja, se a sua igreja é uma igreja que adota a teologia da prosperidade. E veja, por outro lado, se o seu foco para estar numa igreja dessa é porque você quer prosperar financeiramente. Por isso que você está numa igreja dessa, não é isso? Porque você quer que Deus lhe abençoe, lhe dê dinheiro, lhe faça próspero e feliz. E a pergunta é essa: essa é a intenção certa para você estar numa igreja? Para você buscar a Deus, se tornar um discípulo de Jesus Cristo? É por isso? Examine também a sua própria intenção. E no final, Deus conceda a cada um de nós, queridos, a graça de sabermos lidar com dinheiro. Paulo diz, sabiamente, inspiradamente, o amor ao dinheiro é a raiz de toda sorte de males. Eu vou aí, diz o apóstolo Paulo, mas eu não vou ser pesado, porque não estou atrás do dinheiro de vocês, eu estou atrás de vocês. Que esse seja o lema de cada pastor, líder e cristão aqui nessa noite. Amém? Oremos. Ó Deus, pedimos que sonde os nossos corações. Nós oramos para que o Senhor nos livre do mal, da aparência do mal, e nós pedimos que o Senhor ajude aqueles colegas, pastores, evangelistas que labutam em situação difícil, que mal têm o pão de cada dia, que não tem como sustentar família, os filhos, sofrendo e clamando a Ti. Atende o clamor, ó Deus, porque Tu és fiel. Tu disseste que o trabalhador é digno do salário, supre as necessidades, move o coração das igrejas para serem generosas com seus líderes, aqueles que servem bem, que são dedicados e fiéis. Nós pedimos também que o Senhor nos livre de lobos vorazes, de falsos profetas, ladrões disfarçados de religiosos. Livra-nos desses corruptos, ó Deus, e dá-nos homens de Deus que pastoreiem o rebanho por amor ao rebanho e não à lã e à gordura do rebanho.
Pedimos que o Senhor nos ouça e levante homens segundo o teu coração na igreja brasileira. Abençoando também o nosso país, para que a igreja tenha condição, os crentes tenham condição de ganhar o pão de cada dia, sustentar suas famílias, investir na tua obra, para o avanço do Evangelho nesse país tão carente e também em outros países tão necessitados. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.